minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que aqui estamos nos reunindo mais uma vez, retornando mais uma vez a este ambiente virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, mais um momento que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade, para que possamos nos libertar-nos das trevas da ignorância, caminharmos verdadeiramente na luz e para a luz. Por isso, agradeçamos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, misericórdia e amor, pela graça da vida. Agradeçamos a Deus por ter nos concedido mais uma vez a oportunidade aqui no planeta Terra, realizando novas experiências em um novo corpo físico. Agradeçamos também a Jesus de Nazaré, que veio à Terra para nos auxiliar neste processo de despertar espiritual. Jesus veio à Terra para impulsionar a nossa civilização, a nossa moralização. Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade. Agradeçamos também aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa caminhada. E eu não posso deixar de agradecer de uma forma muito especial a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que sempre se fazem presentes aqui neste ambiente virtual para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Cristo. Recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Então, hoje aqui nos encontramos reunidos neste ambiente para mais um estudo sistematizado de o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, mais uma questão de o Livro dos Espíritos. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, esta obra basilar da doutrina espírita, questão a questão, e hoje estudaremos a questão de número 201. Questão 201, que se encontra na parte 2ª, capítulo 4º, da pluralidade das existências, mais especificamente acerca de sexos nos espíritos. Começamos este estudo no nosso último encontro, estudando a questão de número 200. Será que os espíritos fora do corpo físico, eles têm um sexo definido, masculino ou feminino? E os espíritos amigos nos responderam que não como nós entendemos. Existe sim no mundo espiritual, entre os espíritos, o que existe é o amor, é a simpatia, é a concordância de sentimentos. Não existe entre os espíritos, conforme nós conhecemos aqui na Terra, esta, digamos assim, formatação biológica, esta definição biológica que nós usamos aqui na Terra. E aí hoje estudaremos a questão de número 201, em que Kardec formulou o seguinte questionamento acerca deste assunto: em uma nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Ou seja, o que animou o corpo de uma mulher voltar em uma nova existência animando um corpo masculino? Então, este foi o questionamento formulado por Kardec, e um questionamento muito importante para as nossas reflexões. Nós que aqui nos encontramos animando um corpo masculino ou animando um corpo feminino, se ainda nos comportamos naquela condição de machistas ou de feministas, como será ou como ficará a nossa situação
quando retornarmos para o mundo espiritual e estivermos preparando ou participando do preparo de uma nova existência, como será esta escolha? Se nesta existência eu pratiquei de forma indevida, adotei de forma indevida um comportamento machista, prejudiquei mulheres, como será a minha próxima existência se eu voltar em uma roupagem animando ou dando ânimo a um corpo feminino? Então, assim, Kardec quis saber dos espíritos amigos se isto acontece. E os espíritos amigos responderam: de certo, são os mesmos os espíritos que animam os corpos de homens e corpos de mulheres. Os espíritos são os mesmos, só invertem os papéis de acordo e em acordo com a necessidade do espírito. Conforme nós falamos de uma forma popular, hoje eu que aqui estou envergando, animando uma roupagem masculina usando calças, numa próxima existência eu posso vir de saias. Assim como mulheres, ou o espírito que está animando um corpo biológico feminino, usando, como falamos, apenas para o nosso entendimento, usando saias, ou seja, roupas femininas de uma forma geral, não só saias, mas roupas femininas de uma forma geral, numa próxima existência estará usando roupas masculinas. Então, assim, sem sombra de dúvida, é a sabedoria divina, porque nós precisamos aprender em todas as áreas. Então, hoje eu estou aprendendo na condição masculina, e na condição feminina, sem sombra de dúvida, que tem um campo vastíssimo para eu aprender, para todos nós que estamos hoje numa condição masculina, aprendermos, em especial desenvolvermos os sentimentos maternais, sem sombra de dúvida que para todos nós será muito importante. É por isto que André Luiz nos informa em suas obras, através de Chico Xavier, da existência no mundo espiritual de cursos para espíritos, em especial espíritos que vão retornar em uma nova existência, animando uma roupagem feminina. Então ele passa por um curso ou por cursos no mundo espiritual para o seu aprendizado comportamento, ou seja, aprendizado comportamental, quanto a animar um corpo feminino. Em especial quando o espírito animou por várias e várias existências, às vezes por milênios, animou corpos masculinos. Como será ou como seria a nova existência animando um corpo feminino? Ele poderá trazer perfeitamente vestígios, resquícios da outra existência como masculino. Da mesma forma para a mulher, que animou por diversas existências, assim nos explicam os espíritos amigos, diversas existências, animando um corpo feminino, quando retorna numa roupagem masculina, traz ainda aqueles resquícios, aquelas condições ou aqueles trejeitos comportamentais, como se, digamos assim, estivesse lembrando a sua condição feminina de outras existências. Então, assim, os espíritos amigos nos esclarecem e nos mostram que o espírito é luz, o espírito é energia. Então, o espírito, conforme vimos na questão anterior, ele não tem ali um sexo definido, ele anima corpos masculinos ou femininos de acordo com a necessidade.
E no corpo espiritual, que é o perispírito, é onde se define esta condição do corpo físico que nós estamos usando como ferramenta aqui na Terra, ou seja, no perispírito já tem esta definição. No entanto, o perispírito, com o passar do tempo, com a purificação espiritual, esse corpo espiritual, ou seja, o corpo do espírito, que é o perispírito, ele também irá desaparecer. Então, assim, os espíritos amigos nos responderam: ora, nós poderemos estar animando corpos masculinos, ora, nós poderemos estar animando corpos femininos. Sabemos que estas mudanças ou esta troca de papéis não acontece assim de qualquer jeito, não acontece a cada existência. Em uma existência, eu estou na condição masculina, na próxima existência, eu estarei na condição feminina, obrigatoriamente, e vice-versa. Não é assim que acontece. Conforme havíamos dito anteriormente, eu posso estar animando corpos masculinos por milênios, por várias e várias existências seguidas. Vai chegar um momento em que eu sentirei necessidade de animar corpos femininos para aprender, para o aprendizado na condição feminina, ampliar os horizontes, ampliar os sentimentos, fixar de uma forma melhor e mais profunda os sentimentos. Então, assim, de acordo e em acordo com as necessidades, nós iremos trocando de papéis, da mesma forma que nós mudamos de papéis no nosso agrupamento familiar, nas diversas e diversas reencarnações. Nesta encarnação ou reencarnação, eu estou na condição de pai. Numa próxima existência ou em próximas existências, eu poderei estar na condição de filho ou de filha das filhas que estão hoje nesta condição na atual existência. Então, dois espíritos que vieram na condição e animando uma roupagem feminina, que estão sob a minha responsabilidade da minha esposa na condição de filhas. Numa próxima existência, eu e a minha esposa poderemos estar na condição de filhos destas nossas filhas, que não são nossas filhas, porque são filhas de Deus em primeiro lugar e que apenas nos foram confiadas provisoriamente para o aprendizado mútuo. Então, conforme havíamos dito, os papéis vão se invertendo. Então, assim acontece na nossa caminhada de conformidade com as necessidades espirituais para o nosso despertar. Então, assim fechamos este parêntese com esta citação da questão número 201, para continuarmos as nossas reflexões, agora com Miramês, Filosofia Espírita, capítulo 48, do volume 4, em que Miramês comenta essa questão 201 e fala sobre esta troca de corpos, que é o assunto da questão 201. Então, essa troca de corpos, em que o espírito pode vir animando corpos diferentes, ora masculino, ora na condição masculina, ora na condição feminina. E aí Miramês começa os seus comentários da seguinte maneira, que os espíritos trocam de posições quantas vezes lhes forem necessárias no que tange o corpo físico, de homem ou de mulher. Então, quantas vezes forem necessárias, o espírito ou os espíritos trocarão ou mudarão de papéis. E aí ele diz que um espírito que animou muitas vezes um corpo de homem pode perfeitamente animar em outras oportunidades corpos de mulheres.
como havíamos dito, nesta inversão de papéis, ela não acontece de uma hora para outra ou em todas as existências, mas sim de acordo com a necessidade do espírito. Pode ser, conforme ele disse aqui, o espírito animou por muito e muito tempo, muitas e muitas vezes, reencarnou animando corpos masculinos e chega o momento em que ele tem a necessidade de reencarnar muitas e muitas outras vezes, animando corpos femininos. E aí ele acrescenta que espírito, na profundidade do termo, não tem sexo, conforme já estudamos, no nosso encontro anterior, conforme já havíamos comentado neste nosso encontro. Então, conforme e de acordo com o que nós conhecemos, com o que nós definimos aqui na Terra, o espírito é luz, o espírito não tem sexo definido, ele é energia que dá ânimo ao corpo físico, quer na condição biológica masculina, quer na condição biológica feminina. Então é por isso que ele diz que na profundidade do termo espírito, ele não tem sexo. O sexo se apresenta no corpo espiritual, que é o perispírito, diferenciando ao mesmo tempo, ajustando a matriz de carne como homem ou mulher. Então, o perispírito, que é o corpo espiritual e ao mesmo tempo aquele algo que faz a ligação entre o espírito e o corpo físico, então é o perispírito que traz ou dá essa diferenciação masculina ou feminina, ou seja, homem ou mulher. No entanto, diz ele, mesmo o perispírito, ele poderá desaparecer e irá desaparecer um dia pela sublimação do espírito. Como o espírito é luz, como o espírito é energia, quando ele desenvolver toda a sua potencialidade, despertar toda a sua potencialidade, ele não apresentará mais corpo nenhum. Ele será apenas um foco de luz, uma chama, um clarão. Então, assim, o perispírito, que é o corpo do espírito, ele também um dia irá desaparecer quando esta luz, quando esta chama, quando esta energia que é o espírito, não precisar mais se ligar a corpos carnais. Então não terá mais a necessidade de ter espírito para fazer esta ligação, para ser este molde para o corpo físico. Porque no mundo espiritual, o que rege tudo é o pensamento. Então ele diz que o pensamento é tudo no mundo espiritual. Ele pode criar e desfazer instantaneamente o que quiser no seu corpo perispiritual. Então assim ele nos lembra que é lógico, de acordo com a evolução de cada espírito, através do pensamento ele cria e desfaz. Então assim ele diz, criar e desfazer instantaneamente o que quiser no seu corpo perispiritual. No mundo espiritual não há reprodução de corpos pelos processos da Terra, pois os corpos são criados pelo pensamento de acordo com a elevação da alma. Então não existe reencarnação, não existe, conforme o termo que Miramês usou no capítulo anterior, não existe esta linha de produção ou esta fábrica de corpos que nós temos aqui na Terra para servir de instrumento ao espírito. Isto não existe no mundo espiritual. Então, no mundo espiritual não há reprodução de corpos pelos processos da Terra, pois os corpos, ou seja, o perispírito, que é o corpo do espírito, ele é criado pela força do pensamento, de acordo com a elevação da alma. A alma não produz alma,
somente Deus a cria. Essa receita divina se encontra dentro do seu coração de amor. Os corpos materiais de todos os reinos geram outros corpos. É exatamente sobre isto que Jesus, na sua conversa com aqueles que o buscavam para conversar sobre este assunto, sobre reencarnação, sobre espírito, sobre corpo físico, ele falava que o corpo procede do corpo. Então, apenas os corpos materiais em todos os reinos geram outros corpos. A alma não gera outra alma, porque a alma só Deus a cria. E aí ele diz, mesmo assim, o material para esse espetáculo maravilhoso, só Deus o pode criar. Então, este material, na sua condição primitiva, porque ele sofre diversas, infinitas transformações, porque na origem o material, a matéria primitiva é a mesma, conforme já estudamos em outros encontros, já há bastante tempo, sobre a matéria primitiva, o fluido cósmico universal. Então, a matéria primitiva, só Deus a cria. Então, os corpos que nós usamos e que iremos usar em outras existências, assim todos os corpos materiais aqui na Terra e em outros mundos, todos eles provém desta matéria primitiva que foi criada e que continua sendo criada por Deus, porque só Deus cria. Nós, na condição de suas criaturas, somos apenas co-criadores com Deus. Somente Ele dá vida a tudo que existe, é o que podemos dizer. Então, assim diz Miramês, que só Ele, só Deus, dá vida a tudo o que existe. O espírito é como uma chama. Então é por isto que o espírito não tem um sexo definido, conforme já estudamos, conforme já comentamos. Então é por isto que ele não tem na sua origem esta definição, porque o espírito é pura energia, o espírito é uma chama e a sua formação para que se possa ter uma ideia, mesmo pálida, é como a água que toma a forma da vasilha onde é depositada. Qual é a forma da água? Quando ela está em um rio, quando ela está no oceano, ela não tem uma forma definida, mas conforme ele diz aqui, ela ganha a forma do vasilhame ou da vasilha onde ela for colocada, ela for depositada, em especial se ela mudar de estado, de um estado líquido para um estado sólido, por exemplo, congelar. Então ela vai ganhar aquela forma daquele recipiente onde ela estiver depositada. Assim é o espírito ou o perispírito, que este corpo é a representação material. Então ele diz que neste caso é como a água que toma a forma da vasilha onde for depositada. Ele, ou seja, o espírito, aqui ele está falando do espírito, o espírito é luz, ou seja, ele não tem uma forma definida, cuja qualidade ainda não se pode saber, por escapar às nossas elevadas deduções do saber humano. Aí ele acrescenta que sexo, como se pensa ainda, é para corpos inferiores, servindo ao espírito nas mesmas condições. O espírito, na medida da sua elevação espiritual, vai abandonando todos os instintos inferiores e, quando não os abandona, compreende o modo pelo qual deve usá-los. Aí ele cita um exemplo, que uma faca tem uma missão muito importante nas mãos hábeis de um açougueiro. Quando portada por uma criatura ignorante,
pode provocar desastres inúmeros. Assim acontece com o avião, com a bomba, com o carro e etc. O homem sem educação espiritual distorce as suas próprias possibilidades de elevar-se, às vezes, com o seu próprio corpo. Então nós precisamos estudar, nós precisamos buscar constantemente o esclarecimento, a educação espiritual para usarmos corretamente ou mais próximo do correto este instrumento que nós temos à nossa disposição, que é o corpo físico. Não provocarmos desastres, não provocarmos crimes contra nós próprios, conforme ele citou o exemplo de uma faca bem afiada nas mãos de uma pessoa inabilitada para manuseá-la. Então, assim, nós precisamos trabalhar e melhorar sempre, buscando o nosso despertar espiritual, manuseando e trabalhando o melhor possível, o mais que possa, usando este instrumento, esta ferramenta que o Senhor da vida nos emprestou provisoriamente, que é o corpo físico que nós estamos animando neste momento. Porque em muitas situações nós afirmamos incorretamente que nós temos um espírito, eu tenho um espírito, mas em verdade esta frase ela é pronunciada por ignorância nossa de forma incorreta, porque eu, você não tem um espírito, nós somos o próprio espírito que estamos falando neste momento. O que nós temos à nossa disposição provisoriamente é um corpo físico que o Senhor nos emprestou como instrumento maravilhoso para nós na condição espiritual, na condição de seres imortais, provisoriamente vivenciando uma experiência humana, manusearmos este instrumento para o nosso despertar espiritual. E quando este instrumento não tiver mais condições de ser usado, seja ele já estiver envelhecido, nós o abandonaremos pelo processo do desligarmos deste instrumento que nós conhecemos com o nome de morte, mas é apenas a morte para o corpo físico, a cessação biológica das suas funções, porque nós continuaremos vivendo e em uma oportunidade próxima, bem breve, nós retornaremos animando um corpo masculino ou feminino novinho, para darmos continuidade ao nosso processo de aprendizado. E aí Miramês segue dizendo que um espírito pode perfeitamente nascer em corpos de homem, depois retornar quantas vezes forem necessárias em corpos de mulher, se precisar das experiências que advêm dessas trocas. E nós sabemos que na condição evolutiva em que nós nos encontramos, todos nós necessitamos aprender, ora na condição masculina, ora na condição feminina. E isso ocorre também com os animais, com as árvores, enfim, em todos os reinos da natureza se processam essas permutas na multiplicidade da vida. Precisamos estudar, nos convida Miramês ao estudo, precisamos estudar mais, e a quem deseja se instruir, sempre apresentam em seu caminho os meios, porque em muitas situações nós reclamamos que não temos a oportunidade ou que não tivemos a oportunidade de estudarmos, de buscarmos a instrução. Mas para aquele que realmente quer e que busca, que bate na porta certa, da forma correta, sempre aparecerão as oportunidades. No mundo espiritual, continuamos a estudar. Se você não gosta de estudar aqui na Terra, é preciso mudar de ideia, é preciso fazer esforço para aprender, gostar de estudar.
porque no mundo espiritual nós também continuaremos necessitando do estudo. Então, no mundo espiritual, continuamos a estudar todos os assuntos, porém a diferença é que as anotações espirituais são sinceras e nunca nascem de interesses mesquinhos. Não vivemos à procura de ouro nem de prata para nos sustentar nem vestir. O único dinheiro no mundo espiritual é o ouro do amor. Esse é o alimento da alma em todas as faixas das nossas necessidades. Por isso que Jesus nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele nos ensinou a viver na terra, dando início à vida espiritual, de onde outra feita afirmou: eu sou o pão que desceu dos céus. À frente da samaritana afirmou: se beberes da água que eu te der, nunca mais terás sede. E aí Miramês encerra estas reflexões dizendo: se queremos ser livres, você quer ser livre? Com certeza, nós queremos. Eu quero alcançar esta liberdade, ter asas verdadeiramente para voar, alçar voos mais altos, para os mundos superiores. Sem sombra de dúvida que todos nós queremos um dia habitar o paraíso verdadeiro. Então ele diz: se queremos ser livres, libertemo-nos pelo amor. Desatemos as amarras que nos prendem às trevas da ignorância, através do amor. Nos libertaremos pelo amor. Aí encontraremos a felicidade pelas pegadas do Mestre dos Mestres. Sigamos as pegadas de Jesus de Nazaré, praticando seus ensinamentos nas menores atitudes do nosso dia a dia. Que o Senhor Jesus nos envolva e nos ampare, hoje, agora e por toda a eternidade. Muito obrigado mais uma vez por sua presença, por sua participação. Até breve, em nome do Cristo nosso Senhor.